com seus olhos fechados, as mãos no coração. Senhor Deus grande e poderoso, como é bom, meu Pai, estar aqui na Tua casa, dar o nosso primeiro passo, o nosso primeiro culto deste ano, a nossa primeira ação de graças, a nossa atitude, a resposta, meu Deus, que já vai gerar respostas para cada um de nós. E resposta de fé, o que o Senhor falou, é o que o Senhor vai falar conosco durante todo este ano. Josué deu respostas de fé. Ele não era um homem de falar, ele falava com ele falava com o Senhor. Mas da parte dele o que havia era a resposta. Para cada dia, para cada momento, até para os erros, meu Deus, que por omissão ele cometeu, o que ele recebeu, o que o Senhor recebeu dele foi resposta. Eis aqui a nossa primeira resposta, nosso primeiro passo, nossa primeira oferta, nosso culto racional, nosso sacrifício vivo aqui na Tua casa. E eu peço, meu Deus, receba o nosso melhor, receba, meu Deus, aquele dia em que tantos já pensam, hoje não, hoje é dia de descanso para nós, hoje é dia de oferta, para nós hoje é dia de passos à frente, não é dia de ficar parado, não é dia de passividade, não é dia, meu Deus, de tirar a nossa mão do arado, mas é dia, meu Deus, de semear no Senhor, de semear na Tua lavoura, no Teu solo sagrado, de olhar para o Senhor, meu Deus, de dar ouvidos à Tua voz, de trazer para nós, meu Deus, o Teu favor, de fazer a Tua vontade. E eu te agradeço por estar aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo entendimento que traz a mim e a cada pessoa que está aqui na Tua casa a fazer o que nós estamos fazendo. O começo, meu Deus, ele já diz muita coisa sobre nós. E como é bom começar com muita coisa a nosso favor. Muita coisa, meu Deus, da maneira que o Senhor espera. Porque eu não tenho dúvida que de cada um aqui o Senhor não esperava menos do que nós estamos entregando para o Senhor. É como disse Davi lá na eira de Araúna, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Eis aqui o nosso melhor, que o Senhor receba. O nosso culto racional, nosso sacrifício vivo, a condição, a resposta que nós damos, para que o Senhor, meu Deus, venha renovar a nossa mente e assim dar a cada um de nós condições para nós entrarmos, para nós ocuparmos, para nós possuirmos a terra, a bênção, as conquistas que o Senhor tem para nós. Eu peço, vem, meu Deus, ao encontro de cada um de nós, nas nossas orações, no anseio que tem aqui na nossa alma, a fome, a sede que o Senhor encontra em cada um de conhecer mais do Senhor, de desfrutar de uma comunhão ainda mais íntima, de saber, meu Deus, mais sobre o Senhor, que venhamos aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, e que assim venhamos escalar um crescimento que tem, meu Deus, a sua base, o seu começo e o seu fim no espiritual. Eis-nos aqui, tomando uma atitude espiritual, uma decisão espiritual, com obras espirituais, com entregas espirituais, com sacrifícios espirituais, para que toda, não apenas uma, Senhor, e eu oro para que aqueles que vieram pensando uma coisa, que não limitem, meu Deus, seu pensamento e o espectro de conquista que o Senhor tem com cada um, mas que cada passo venha nos credenciar para entrar, meu Deus, na terra, para viver a promessa, toda a promessa que o Senhor tem para nós, em todas as áreas. Vem, meu Deus, que o Senhor receba o nosso melhor, que o Senhor atenda às nossas orações, que comece desde já, meu Deus, esse ano de conquistas na nossa vida. Porque a unção de Josué é a unção de conquistas. O livro de Josué é um livro de conquistas. E eu tomo posse
dessa unção sobre a minha vida. E eu declaro, meu Deus, eu profetizo essa unção sobre a vida do teu povo. Eu declaro que início, meu Pai, da parte dessa pessoa, faça com que tenha início também da parte do Senhor para com ela. Que assim o Senhor, meu Deus, nos recompense, nos responda e nos abençoe. Eu entrego a minha vida, a vida de cada pessoa que faz parte deste primeiro culto. Eu entrego esse templo, eu entrego tudo que nós temos aqui, cada estrutura, aquilo, meu Pai, que é para nós que estamos aqui, para a nave da igreja, o altar, o som, meu Deus, todas as nossas organizações, as pessoas que se dispuseram aqui, que cada uma, aquelas que vieram ouvir, buscar, aprender, clamar, pedir, receber, e aquelas que vieram dar, doar, entregar, servir, meu Deus, que cada uma receba do Senhor a recompensa, que o Senhor esteja conosco, e que o Senhor, meu Pai, já esteja, a partir de já, operando em nós, meu Deus, esse milagre da multiplicação e da renovação, que quanto mais nós entregamos, fazemos, mais nós recebemos, e recebemos em porção superior, em porção maior, porque assim acontecia com aqueles que creram, as viúvas, as pessoas que no cansaço, que no pouco, que na escassez, no quase nada, se derramavam suas vasilhas, colocavam farinha, colocavam força, remando o barco, eles davam um pouco que tinham, o Senhor acrescentava muito que eles não podiam. Que assim o Senhor comece desde já, desde esse 1º de janeiro de 2024, a fazer, a multiplicar, a renovar e a operar nas nossas vidas. É o que eu creio, meu Deus, e eu peço desde já, contando, meu Deus, com a resposta do Senhor para nós. Abençoa esse culto, abençoa cada um de nós, e usa como instrumento poderoso do Senhor, para fazer, para operar e para abençoar. É o que eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. Preparem-se para atravessar o Jordão e conquistar, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Primeiro, um feliz ano novo a todos. E sempre quando eu tenho essa oportunidade, é uma alegria, uma gratidão, um privilégio, uma bênção, um marco. Né, há muitos anos atrás, todas as vezes que eu tive essa oportunidade, né, de fazer o primeiro culto do ano, sempre, para mim, pessoalmente, é um presente, é uma bênção. E claro, né, que eu fico muito feliz das pessoas que têm essa mesma postura, né, ou seja, eu quero já, não quero ficar, né, em qualquer posição na minha vida espiritual, não quero deixar de fazer o que está ao meu alcance. Porque, apesar daqueles que a gente sabe que não estão aqui, que viajaram, ou seja, que aproveitam o fim do propósito para viajarem, né, antes de começar os projetos de conquistas, tem aqueles que erroneamente tiram férias de Deus. Porque assim, a gente tira férias de quase tudo na vida. Seu corpo, se você trabalhar demais, você vai cair, vai adoentar-se, vai ficar mal, vai começar a não pensar direito, a não dormir direito, a não fazer nada direito. Então, você precisa de um tempo, de uma férias ali, dias. Sua mente precisa de férias, do trabalho, de repente de situações desgastantes. Mas a Bíblia diz, não sou eu, que o nosso descanso, e fala de forma espiritual, não é aqui. Então, de Deus, nós não tiramos férias. Não tem essa que de Deus, não, agora eu vou dar um tempo. É igual relacionamento. Uma pessoa casada, cabe ela falar para o marido ou para a esposa, vamos dar um tempo? Cabe isso ou não? A gente casou,
né, juramos e prometemos que para a alegria e para a doença, para a prosperidade, para a adversidade, para a riqueza e para a pobreza, né, para coisas boas e ruins, nós estaremos juntos. Fiéis, não. Agora aconteceu algo diferente do que eu queria, vamos dar um tempo. Está errado. Então, não estou falando de quem não está aqui, eu estou falando de quem está aqui. Estou falando de quem veio, de quem já dá esse passo. E eu sei que isso não é pouca coisa, isso não é algo que não deva ser registrado. Junto com esse culto, tem várias coisas que a gente naturalmente, que até o ímpio decide fazer no primeiro dia do ano, tanto que a gente mesmo, quase não dormindo, né, a gente decide no primeiro ano, você pode ver, não importa a hora que acaba a vigília para nós, porque é o que eu falei essa semana passada, para nós, a noite do dia 1º, do dia 31 para o dia 1º, não acaba ali 00h15, 00h30, ela vai, se estende, cada um tem suas funções. O obreiro interno, do aspirante até o bispo da igreja, ele tem compromissos, obrigações, então a nossa noite vai até 3h30, mais ou menos, que é o horário que a maioria costuma dormir. Você vê já o primeiro grupo hoje, eu acho que foi já até isso aí para a rede social, quem acompanha já deve ter visto, o primeiro grupo estava ali 5h30, ungindo a sua parte ali, não, se essa é a minha parte, esse aqui é o meu quinhão da cidade, eu vou lá, vou ungir. Dormiu? Não importa. Está cansado? Não importa. Está com vontade de ir? Não importa. Vou fazer. É um ato profético, é um ato espiritual, é um ato que eu posso. É uma atitude que eu posso, que eu tenho que fazer, e eu vou fazer. Sabe um sentimento que domina a maioria das pessoas naquela última semana do ano? E eu quero que você reflita sobre isso. Vou falar disso agora, antes até de entrar na palavra. Eu costumo dizer, quem é pastor aqui, quem já teve em igreja, como eu já tive, às vezes que a gente saía de uma igreja e era transferido para outra, ia para outro lugar, ia para outro setor da igreja, e às vezes que eu perguntei para qualquer líder, sempre depois, isso acabava sendo ali compartilhado e confirmado. A gente saía de uma igreja, ia para outra, então, primeiro tem aquela expectativa, né? Você vai para um lugar novo, então tem todo um protocolo, que ele não é legal, não é gostoso, não é agradável, né? Um líder passa as coisas para o outro, ensina, transmite, fala, né? Uma conversa de horas explicando quem é quem, onde fica tal coisa, como é que abre a porta da igreja, onde que é o som, qual o interruptor que liga tal coisa, quem é aquela pessoa que é o carregador de piano da igreja, quem é aquela pessoa, né, que precisa de uma carriola para carregar ele também na igreja, que se não tiver alguém que puxar ele vai atrapalhar, né? E vai os obreiros, o obreiro que faz isso, aquilo outro, aí tem a parte que a gente passa, ministerial, enfim. Então, aquela primeira impressão é igual o ano. Vira o ano, você tem aquele início de dia, né, que você foi dormir muito tarde, então aquele cansaço. A maioria aqui não deve estar com aquele melhor ânimo, né? Não dormiu direito de madrugada, não come direito já hoje, né? Acorda, come o que tem ali e vai. Aí vem a realidade. Qual a realidade que aparece primeiro? Você começa a lembrar o que você não fez naquela igreja que você estava, com aquela excelência, com aquela força, aquela pessoa, de repente, que antes você achava que tinha uma situação, que não estava dando tudo, aí até você encontrar outra que é 300 vezes mais difícil, aí você começa a lembrar. Devia ter feito isso. Devia ter orado mais, buscado mais, visitado mais tal pessoa, trabalhado mais tal obreiro, feito isso lá, né? Devia ter tido a ousadia para ter aquela atitude, para
tomar aquela decisão e Deus teria honrado. No ano é a mesma coisa que acontece com a gente. Só que no ano é aquela última semana, entre o Natal e o Ano Novo. Você pensa, esse ano devia ter, primeira coisa, devia ter buscado mais a Deus, devia ter priorizado as coisas espirituais. E aí vem as coisas que não são tão assim importantes quanto essas. Devia ter comido menos, devia ter exercitado mais, devia ter feito isso no meu trabalho, devia ter trabalhado nesse ponto que eu não trabalhei. Então, hoje, por mais que já seja 18 horas e pouco, nós estamos zerados. Hoje é o dia 1. Na verdade, até as 23h59, hoje é o dia 0. Porque não completou um dia. Então você tem horas ainda para começar já compensando. Dá para você compensar o ano passado? Mas dá para você compensar esse ano. E aqui já tem uma atitude diligente, uma atitude assim excelente, que é o que eu estou dizendo, a diferença de nós para aqueles que já estão começando mal o ano, descansando de Deus. Não, hoje eu vou descansar, não dormir de madrugada. Não vou fazer, não. Olha que bênção. Então, tem gente que agora, ouvindo onde está, eu falo onde está, não é igual, tinha gente aqui ontem à noite, né, de Minas, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, não são esses. Tem gente que, enquanto o culto está acontecendo, está voltando. Tem gente que vai voltar daqui a pouco, amanhã. Tem gente que está ali ainda num ônibus, num voo. Mas aqueles que estão perto, que agora deveriam estar aqui. Esse ano eu não vou me arrepender daquilo que eu já aprendi. Esse ano eu não vou, depois, chegar em determinada época do ano pensando, eu devia ter colocado força nas coisas espirituais, porque quando a gente acredita nas coisas espirituais, a gente coloca força nas coisas espirituais. Está entendendo? Por que uma pessoa não coloca força nas coisas espirituais? Porque ela não acredita. Então ela até está parcialmente, ela está na igreja, mas nem tudo que ela ouve, ela considera. Não é bem assim. Elimina tudo que você receber do mundo espiritual. Elimina essa frase. Está entendendo? Qual frase que você vai eliminar? Sabe, às vezes você ouve uma palavra que tal coisa é assim, tal, foi por conta disso, foi por tal motivo, aí de repente você ouve, parece que até a tua mente. Você ouve, não é bem assim, isso é um engano. Isso é uma isca de Satanás na sua vida. Como é que o diabo joga iscas na nossa vida? Diga, sugestões. Eu brinco, que antes, muito antes, não é pouco antes, não. Eu, quando era novo, cresci, minha mãe, eu acho que ela, não lembro com quantos anos eu tinha, ela comprou uma vez aquele CD, ou fita, não lembro o que era, do Cid Moreira. Então, às vezes, chegava em casa, ou quando saía de casa, sempre estava ouvindo alguma coisa ali que tinha a ver com a fé. Então, tinha uma boa parte da aquela fase que antes de eu sair de casa, que geralmente o que estava se ouvindo ali, ou era um programa, no rádio, foi aí que ela conheceu a bispa na época, ou era o Cid Moreira, falando um salmo, uma coisa assim, a Bíblia ali, aquele CD que ele fala ali, a Bíblia. Então aquilo foi trazendo para mim uma imagem que quando Deus falasse comigo, que eu ouvia as pessoas falando assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Eu tinha uma impressão assim, imagina, se eu pudesse ter qualquer voz, eu teria do Cid Moreira. Eu ia querer para mim aquela voz, não sei você. Eu gosto daquela voz mais que você ouve, parece um trovão. Então pensei, olha, realmente quem escolheu
essa interpretação aí, né? O intérprete aí da Bíblia, o cara acertou demais, porque eu, pelo menos, não conhecia, até na época, uma voz melhor para representar Deus do que a dele. Então, por um tempo, e esse é um engano, por isso que eu vou falar disso. Tem muita gente que acha que tanto a voz de Deus, como a voz do diabo, é uma voz diferente da sua voz quando você ouve. Então, é como se alguns falam assim, eu não escuto a voz de Deus. Então, para mim, a voz de Deus, eu ouviria algo parecido, ou era a própria voz do Cid Moreira. Deus ia falar comigo assim, estremecer. Está entendendo? Numa voz assim maravilhosa. Como o diabo também teria aquela voz rouca, aquela voz distorcida toda. Não é assim. Então, alguns às vezes ouvem aquele, não é bem assim. Em qual áudio que você ouve isso? A tua própria voz. Mas não é você. Não é você que está pensando isso. É o diabo que está te sugerindo. Então parece que você está se dando um conselho. Ah, não é bem assim. E esse conselho tem arruinado a vida de algumas pessoas. Como da mesma maneira, quando Deus fala, não vai ter outra voz, não vai ter um áudio diferenciado, seja essa voz de trovão, ou uma voz macia, uma voz agradável. É a sua voz ecoando, parece a sua voz. E nós precisamos investir na voz de Deus que fala conosco. Quando Deus fala, o que faz a gente prosseguir com a voz de Deus ou não? A fé. E esse é o ano da fé. Para ouvir, para crer e para praticar as direções que Deus nos dá. A direção do vai, como a direção do para. A direção do sai, como ele falou para Abraão, como a direção do fica, como ele diz para Isaac. Mas quantos que eles dizem, eu quero que Deus fale comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Não, eu quero viver uma coisa nova, mas ainda estão presos no velho. Vamos aqui para Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Repita comigo, meu servo Moisés está morto. A gente já começa aqui. Aliás, eu continuo o que eu estava falando. Pare de se enganar. Como é que alguns estão se enganando? Eu quero o novo de Deus. Eu quero a terra prometida. Eu quero chegar em Canaã. Eu quero viver essa unção de conquistas. Mas quando vem algo novo, você... Opa! Não é assim que eu imaginei. Não é desse jeito que eu imaginei. Meu servo Moisés está morto. Todo mundo, inclusive o Josué, acreditava. Quem vai nos meter dentro da terra prometida? Quem? Quem? E não é natural pensar assim? É ou não é? 40 anos. O bem e o mal vinham por meio dele. 40 anos ali, cuidando, falando, pregando, julgando as causas. Em parte desse julgamento, até o Jetro aparecer ali, era em pé, aquele cansaço, aquela imagem. Moisés, olha como Deus é perfeito. Moisés foi um pai para Israel e para Josué. E o povo se acostumou com aquele pai. Aquele pai muitas vezes colocando limites. Até aqui, para. Daqui para frente não. Vão, não, vão, vai. Opa, então vão. Esse era Moisés. Um pai
falando, impulsionando, cobrando, motivando, ensinando, corrigindo. E o ano passado, que foi o ano de governo, nós passamos o ano inteiro dizendo que Deus estava querendo que pessoas deixassem de ser filhos, para se tornarem... Quem você entende que é o Josué na sua vida? Coloca aquela sonoplastia assim do reloginho. Vamos começar bem o ano, hein, gente? Já estamos começando bem, em nome de Jesus. Quem que é o Josué na sua vida? Hã? Quem é o Josué na sua vida? Quem é o Josué na sua vida? Quem? Eu sou o Josué na minha vida. Isso quer dizer que o Josué, até aqui, tinha alguém que era pai dele. A Bíblia diz que ele era filho natural de Num, mas que ele era o auxiliar de Moisés, quem conduziu ele até então. Então, 2024, sabe aquela frase que você ouvia? Deixa de ser filho, se torna um pai espiritual. Deixa de ser filho em uma área da sua vida que até hoje você depende, você está esperando que alguém te dê, te ajude, te conduza, te proteja. Essa página virou. Meu servo Moisés, quer dizer, teu pai, teu protetor, a pessoa que ouvia Deus para falar com você, está morto. Moisés está morto. O ano de governo foi o ano de preparo. Foi o ano da gente assumir coisas que a gente não tinha assumido. Deus é perfeito. Quantas pessoas que deixaram de ser avarentas? E começaram lá no finalzinho, quando a gente disse que começa o nosso ano, que é dezembro do ano anterior. Quantas pessoas lá em dezembro de 2022, quando tiveram a palavra, peraí, essa palavra aí de provedor, de Jiré, isso é para mim. E quantos que eram pessoas ali, avarentas, não, vai sair de mim, vai me custar, começaram. Aquilo era uma preparação para aquilo que Deus, não é que tinha, Deus tem para fazer na vida delas. Elas deixando de ser pai, deixando de ser filhos, aliás, deixando de ser as dependentes para se tornar as provedoras. Quanta gente que naquele próprio mês de dezembro, aí foi a extensão ano inteiro, que foram trabalhadas para deixarem de ser aquelas pessoas filhas de alguém emocionalmente, de depender de alguém emocionalmente. Se essa pessoa está bem, eu estou ótimo, mas se essa pessoa está mal, eu estou péssimo. Governo, não seja mais governado, dominado por sentimentos. E os sentimentos vêm por alguém. Falou bem para mim, eu estou fazendo coração. Nem olhou na minha cara, meu mundo acabou, eu estou sem chão. Não. Quantos? Eu diria que 2023 foi para mim um ano de concluir, para mim, pessoalmente. Na madrugada ainda, no relatório que eu prestei para a bispa, quando ela pergunta, porque não pensa que termina na madrugada, que quem passar assim, no campo visual da bispa depois, não vai perguntar o que você entendeu da palavra. Isso às vezes tem 5, 6, 7 pessoas ali, as 7 vão falar. Só as crianças que não, por enquanto. Falei, para mim 2023 foi um ano de governo emocional. Tem situações de uma vida que ali acabou. E acabou assim, que eu tenho certeza, porque os testes vieram
E foram testes assim que alguns foram confirmados, triconfirmados, confirmados 4 vezes, 5 vezes, para Deus ver. Está pronto mesmo? Emocionalmente. Governar as minhas emoções. Submetê-las, como diz a Bíblia, ao Espírito. Que foi uma palavra que a gente ouviu muito em dezembro. Inclusive, teve um domingo que ficou claro, escancarado, que o governo da minha vida deve ser do Espírito Santo. Não deve ter a ver com o que eu estou sentindo, porque o que eu estou sentindo é manipulável. Alguém pode chegar e me fazer sentir bem, a minha imagem pode fazer me sentir bem, pode fazer me sentir mal, o clima pode me fazer sentir bem ou mal, o ambiente em que eu me encontro e o histórico daquele ambiente para a minha vida pode me fazer sentir bem ou mal. Mas isso não pode mais conduzir na minha vida. Então chega de ser filho. Moisés está morto. Você não vai ter alguém esse ano inteiro falando assim, governa, não vai pelos sentimentos. Acabou, não tem um pai mais, agora é hora de se preparar. Só que o que é o preparo? E vamos lá. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, diga agora. Diga hoje. Diga 2024. Diga esse ano inteiro. Então, isso é o agora. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Vamos destrinchar a palavra preparar. O que é o preparar? Preparar no que diz respeito ao externo. O que é o externo? Deus, o primeiro. Quer dizer esperar. Eu não tenho controle de Deus. Eu não governo Deus. Mas eu governo a mim. Então, no que eu dependo de alguém, uma pessoa, no que eu dependo de uma instituição, no que eu dependo de uma empresa, no que eu dependo da minha família, no que eu dependo do meu líder, no que eu dependo de uma instituição governamental, não governamental. O que é o preparar? Espera. Mas o preparar aqui, ele estava falando mais aqui. Mais. Porque a gente precisa entender na vida qual a proporção do momento, do lugar, qual a proporção pessoal do relacionamento que nós estamos. Então a proporção aqui era do Josué. Prepare-se. Então, eu tenho promessa, eu falei de lugar, eu falei de coisas, eu falei de detalhes. Então isso você tem que esperar. Mas da tua parte, o que é o preparar? Haja. Faça. Por que ele falou antes, Moisés está morto? Não tenho que esperar de atitude. Tenho que fazer de atitude. Isso é uma coisa muito importante você já entender hoje. Cada situação da tua vida, qual é a tua proporção? O que significa para você o preparar-se? Então aqui, por exemplo, eu quero Deus na minha vida. O que cabe a mim fazer agora? Está na casa de Deus, está ouvindo a palavra, ter me deslocado da minha casa, do meu lugar que eu estava, sei lá, hospedado, que eu estava dormindo, e vir para a igreja. Então essa proporção que me cabe, eu estou 100%. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. É ou não é? Então não dá para eu controlar Deus, mas dá para eu fazer a minha parte. Agora você tem que levar isso para cada área. Para cada área da sua vida. No meu casamento, qual é a minha proporção?
Então vamos desmistificar aqui uma coisa. Tem gente que vai falar assim, ó, minha proporção no meu casamento é 50%. Dado a tua matemática, se é 50% a tua proporção, e você der 50% e o outro lado der nada, o que você vai ter que então viver? Você vai ter que viver metade. É isso? Tem gente que precisa ter o entendimento agora. A minha proporção no meu casamento é de 100%. Eu quero plenitude ou eu quero mediocridade? Você quer o quê? Então, de repente, você olha hoje e vê o teu cônjuge uma pessoa inútil. Você está vendo aí na sua frente um 0 à esquerda. Nossa, que palavra! Você quer que eu conte a verdade ou você quer que eu enrolo você? Hã? Porque eu creio que eu vou terminar o culto num bom horário, que você vai fazer bastante coisa hoje. Então tem gente que sabe, eu tenho do meu lado um inútil, uma inútil. Queria que fosse diferente. Então não adianta eu ficar aqui preparando-me, que é a palavra desse ano, colocando metade da força que eu tenho que colocar. Não, eu vou com tudo. Eu estou vendo que do outro lado não tem atitude, não tem oração, não tem decisões sendo tomadas corretas. Então, eu tomo. Não tem mais Moisés, não tem papai, não tem mamãe, está entendendo? E Deus, deixa que Deus, a parte de Deus é a dele. Qual que é a parte de Deus conosco? Esperar. Então eu oro, eu peço, eu busco, eu profetizo, eu declaro, Deus faz a parte dele. Então, meu preparar em Deus é esperar. Espera resposta, espera bênção, espera transformação, espera milagre. Mas a minha parte, qual que é a minha parte? É eu fazer, eu agir. Então, tem coisas hoje que a minha proporção é de 100%. Tem coisas hoje que a minha proporção é de 90%. Tem coisas hoje que a minha proporção é de 50%. Tem coisas hoje que a minha proporção é de 10%. E você precisa agora ter esse discernimento de saber em cada parte da sua vida. Hoje é dia 1º, 1º do ano, 1º do mês, tudo é 1º. Porque tem coisa que a gente está desbalanceado. A gente está entrando com mais atitude do que deve ter. E está tentando forçar uma situação na força do braço. Quando Deus está dizendo, não, a tua parte vai até aqui. Ó, prepare-se, a tua parte é essa. Então se concentra na tua parte para fazer bem. Se concentra na tua parte para fazer direito. Se concentra na tua parte para você colocar a energia certa nisso. Porque, por exemplo, as coisas que a minha parte é 30%, eu estou colocando 100%, eu estou perdendo 70%. Eu estou deixando de colocar energia em outras coisas. De agir em outras frentes. E é uma coisa que de tempo em tempo a gente prega, que tem gente que tem um tom de fé para uma área, mas tem outro tom de fé para outra. Tanto que tem gente que, Deus tem comigo, que eu sou uma pessoa abençoada, mas nessa área da minha vida é um problema. Por quê? Não, você não está colocando a tua parte, você não está se comprometendo quanto você deve. Porque falta esse entendimento. Eu tenho que colocar força devida, eu tenho que estar ali da maneira devida. E aí Deus foi mostrando isso para o Josué. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Veja aqui que Deus deu ao Josué 4 coordenadas. Para que ele falou isso? A gente usa a expressão sempre, né? Todo lugar onde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei. Darei a você. É ou não é? Mas
depois de Deus ter dito isso, que é o que precisa começar para alguns. Outros é manter isso, porque já fizeram, já começaram, já estabeleceram. Hoje tem que ser um dia de estabelecimento, estabelecer esses limites da sua vida. Não é assim, Josué, todo lugar que você colocar a planta dos seus pés será teu. Opa, todo lugar delimitado a essas 4 coordenadas que eu estou te dando. Do deserto ao Líbano. Do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, não é um pedacinho não, toda a terra dos hititas. Então, não se poupe, não se preserve, até o Mar Grande, no oeste. Quais são? Para mim. A hora que eu parei, eu estava lendo de novo. Essa semana a gente lê dezenas de vezes, né? Essa passagem, o livro de Josué. Eu estava pensando, olha aqui, que coisa mais importante para um início de ciclo, um início de ano, um início de conquista. Se o Josué pisasse com o pé dele aqui no Brasil, Deus daria a ele? Não. O Brasil estava nesse território delimitado. Por que tem gente perdendo tempo, perdendo vida, perdendo dinheiro? Porque não entendeu isso ainda. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu darei a você. Aí ele delimita que lugar que era esse que ele daria. Porque qual é o tempo que alguns vêm perdendo? E tem gente que está perdendo esse tempo há anos. A pessoa está pisando o pé dela indeterminadamente em qualquer lugar. As coisas, repita comigo, para entrar. Não, é o que eu vou falar, né? Repita comigo, as coisas de Deus são organizadas. Não daria, gente, para o Josué e o povo de Israel pisar em qualquer continente. Está entendendo? Não, tinha um lugar para eles. Tinha um território para eles. Tinha um espaço para eles, como tem para mim, como tem para você. Tem gente que está pisando em lugar que Deus falou, você pega parte do versículo e não pega ele todo, você pega parte da promessa e não tem ali o cuidado. Por que ele vai dizer, tenha o cuidado, cuidado. Mas está falando para ser forte, é equilíbrio. Ele tem que ser muito forte, muito corajoso, mas ele tem que ter o cuidado de fazer exatamente como o Senhor determina. Porque quantos que se frustram por não observarem toda a palavra de Deus? Então, não, qualquer lugar que eu pisar é meu. Como muitos falaram, se ele pisar lá no Brasil, não, está aqui, do deserto ao Líbano. Então, vamos dizer, ele deve ter colocado ali de norte a sul. Daqui do deserto ao Líbano, e aqui, de leste é o rio Eufrates, até o grande mar, o mar grande, a parte oeste. Então, esse é o território. Aqui dentro, Josué, dentro disso, dentro do que eu estou falando, onde você pisar com a planta dos seus pés, é teu. O que o Senhor quis dizer com isso? Eu já separei para você. Então, sabe uma palavra que a gente vem ouvindo muito? Inclusive nesse domingo. Esse domingo foi um domingo profético. O culto desse domingo aí que eu estou falando, do Espírito Santo, devia chamar Bem-vinda 2024. Porque a gente ouviu uma frase muito naquele domingo. Quando Deus te der direção para uma coisa, você tem graça. Você tem favor para aquilo. Por que tem cristão? Por que tem crente? Por que tem gente daqui?
do Ministério Mudança de Vida que tem andado cansado. E não está entendendo, mas eu estou fazendo, Será que você está nesse... Você tem que pegar e fazer. Hoje é um dia, eu estava pensando, eu não gosto, mas eu já tomei essa decisão e já comecei hoje. Eu não gosto muito de escrever. Não é minha praia, não é meu negócio. Nunca foi. Mas esse ano eu decidi, eu vou fazer um diário. Nunca fiz na vida. Criança, adolescente, adulto, tal. Não gosto de relatório, e é uma coisa que eu tenho que fazer obrigatoriamente. Mas eu falei, eu vou fazer um diário. Porque às vezes a falta de alguns registros faz falta para coisas importantes na vida. Então peguei hoje, tirei a capivara da minha vida. Como é que eu estou começando dia 1º? Qual parte da Bíblia que eu já estou na leitura, desde o final do ano, quantos quilos eu estou, em que situação está essa área da minha vida, em que situação está aquela, em que situação está aquela outra, o que eu já entendi da palavra na virada do ano. Então fui colocando ali, hoje é mais um esqueleto. Hoje é mais um diagnóstico da situação real. E daqui para frente, conforme os dias, você vai acompanhando a evolução, que vai ser o que vai acontecer no meu, em nome de Jesus, ou a involução. É ou não é? Mas porque eu estou escrevendo, vai ser só coisa boa que vai acontecer? Não, depende da minha atitude, não depende do que eu vou escrever. Tem gente que precisa hoje pegar agora. Eu não sei o que vai ser pregado amanhã. Essa semana toda nós vamos bater, pegar ovo assim, vamos bater assim Josué até virar chantilly. Sabe quando você vai batendo, vai crescendo, aquela clara em neve, você vai batendo até virar chantilly. Você vai beber doses humanas, cavalares, jurássicas de Josué. Porque o Josué esse ano tem que ser eu, tem que ser você. Tem que entrar na sua vida o entendimento dessa palavra. Então eu não sei o que vai amanhã ser trazido, mas hoje você precisa fazer essa delimitação. O que é na tua vida? O deserto? Onde é que começa o deserto e até onde vai lá o Líbano? Onde é o rio Eufrates? Que aí você tem que entender, além do Eufrates, não é para mim. Tanto que você vai ver depois. O Josué, para quem lê o livro, vai ver que tem uma expressão que ele usa, né? Se vocês quiserem, né, fazer igual os descendentes de vocês, que serviam os deuses, os ídolos, da além do Eufrates, faça o que vocês quiserem. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quer dizer, aqui, isso estou falando lá no final de Josué, viu? Você vai ver lá no último capítulo isso aí. Já na beirada de entrar Juízes. O que quer dizer? Estava muito ali, estava muito presente na mente dele. Eu sei que da além do Eufrates não é para mim. Então aí está errado o pensamento de muitos. Qualquer coisa, não qualquer lugar, qualquer âmbito, qualquer área que eu colocar meu pé. Não. Da além do Eufrates, eu nem devo colocar o pé. Não devo nem pisar, não é para mim. Então esse tem que ser o ano, o tempo daqueles que estão perdendo o tempo, pisando em lugar que não é para ele. Pisando em terra que Deus não te prometeu, em lugares que Deus nunca te falou, ou que Ele já deixou claro para você, não tenho isso com você. Então, além do Eufrates, não é para mim. Eu estou usando o exemplo do Eufrates porque lá no final ele fala. E está claro, ou seja, ali Deus não tinha aquilo para o seu povo. Mas a partir do Eufrates até o Mar Grande, aí onde eu pisar a planta dos meus pés, Deus vai me dar. É fácil o território, Deus vai me dar. O território é mal habitado, tem os hititas, que eram homens ferozes, tem no meio dessa terra ali, tem os cananeus, tem os enaquins. Não importa, se está dentro do que Deus falou, onde eu pisar a planta dos meus pés, vai ser meu.
Deus vai me dar. Então aí vem, prepare-se. O que Deus falou, deixa que Ele faz. Mas o que Deus mandou, eu obedeço. O me preparar é saber a proporção de cada parte da minha vida e quanto que eu tenho que entregar. Como que eu tenho que me postar. Não é postar não, viu gente? Não é postar não, é se postar, que tem a ver com postura. Tem a postura que você tem de receber, de abertura. Você vai estar escancarado, recebendo, aberto, mas tem a postura que você vai estar fechado, resistindo, resiliente. Aquele que não é alterado, que qualquer coisa, igual a Bíblia diz, qualquer vento de doutrina, qualquer conversa onde você para, encosta, muda a tua cabeça. Como é que eu vou saber disso? Aí ele vai falar. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Lembrando, dentro daquele território, para aquele lugar que Deus separou, que foi o versículo anterior. Ele deixou claro, aqui, esse lugar, para onde você vai, pode ir. Você vai ver gigante, você vai ver gente tudo pintada, usando brincos ali, igual na época, aquele povo diferente chegava, já até com uma aparência, né, aquele povo mais, com aquela aparência diferente do que eles estavam acostumados a verem, com coisas no corpo ali que ofereceria aquela imagem já de medo, de susto, e ninguém vai conseguir resistir a você onde eu estou falando. Eu nunca te abandonarei. Que é o que ele vai falar lá no final. Igual ele falou para Gideão. Não fui eu quem te falou isso? Então, aí vem. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Uma vez, somente seja forte e muito corajoso, 2 vezes já. Tenha o cuidado, ó o equilíbrio que Deus dá para uma pessoa. Seja forte, corajoso. E por que forte e corajoso? Fala, você vai ver 3 vezes essa frase repetindo. Corajoso era para ele dar o próximo passo. O Senhor não falou que ia ter gente, como por exemplo, aqui ele fala da terra dos hititas, toda a terra dos hititas, todos povos duros, povos agressivos. A palavra que mais traduz aqui o que eles teriam pela frente, Israel em todo esse território teve recepção hostil. Em nenhum lugar Israel teve uma recepção boa, sabe? Eu venho, a terra é para vocês? Receba. Vocês vão aqui conviver conosco? Não, nós vamos conviver na terra, vocês vão ter que sair, ou vão morrer. Tudo bem, fique em paz. Então, não dá para a gente ler o livro de Josué e não concluir que algumas situações, e talvez cada conquista que uma pessoa vai ter, ela tenha um início hostil. Está entendendo? Aqui você não vai ver isso no capítulo 1, mas você vai ver isso nos capítulos que vêm pela frente. Você não vai ver uma terra que eles chegaram assim, uma cidade e as portas se abriram. Não foi fácil. Então, outra palavra, além daquela que não é bem assim, quando você ouvir que às vezes a tua mente já está latente nisso, em nome de Jesus agora já passou, não vai estar mais, porque você já venceu isso. Outra palavra que eu acredito que alguns precisam trocar na vida. Trocar esse ano, daqui para frente, não é nem para o ano, é tirar da mente essa palavra fácil. Sabe, ficar esperando? Esse é um ano de conquistas.
Diga, esse é um ano de conquistas. Mas eu não acredito que é um ano fácil. Está entendendo? Então, eu vou conquistar. Mas não está em nenhum lugar aqui. O que a gente ouve? Que Deus fala, eu vou estar com você. Ninguém vai conseguir resistir a você. Mas não está escrito, ninguém sequer vai tentar. Está entendendo? Então, vão tentar resistir? Vão ou não? Vão resistir, mas não vão conseguir. Por quê? Qual que vai ser o peso? O que vai desequilibrar a balança para um lado ou para o outro? O que vai desequilibrar? Deus. Lembra que eu falei de se preparar? Você vai e faz tudo que está ao seu alcance? Você entende a proporção, a sua proporção naquilo que você está fazendo, naquilo que você está vivendo, aquela situação da sua vida, entenda a minha proporção. Eu faço a minha parte. Quando eu chego no limite, eu fiz tudo aquilo que veio à minha mão para fazer, eu estou governando meus sentimentos, eu estou derramando a minha atitude espiritual, eu estou tendo a postura certa na vida. E aí, o que além disso que eu vou fazer? Não. Aí está o preparar perfeito. Eu fiz o que veio à minha mão, eu estou fazendo isso baseado na fé, o que a palavra trouxe para mim eu obedeço, e aí o que desequilibra, o que faz o inimigo que está resistindo a mim não conseguir resistir, não é a minha força física, não é alguma estratégia que eu consegui bolar, mas é Deus que se agradou de mim, que viu que eu estou exatamente no lugar, na postura, na atitude que eu devo estar, e Ele desequilibra a balança. Você está entendendo? Então, não tem, mas vai ser fácil. Não acredito. Essa foi uma das coisas, inclusive, que eu falei. Quando ainda respondendo à pergunta da bispa, eu falei, não acredito num ano fácil. Aliás, eu acredito sinceramente em algumas coisas bem difíceis sempre, em cada início muito difícil. Para no final vir aquela glória. Então tem coisa que o começo é difícil, tem coisa que o começo, o meio e quase até o fim é difícil. Para no final vir a glória do Senhor. A gente vê a glória do Senhor. E aí ele fala, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Lembrando, onde quer que andar? Dentro daquele território. Então veja que aqui o Senhor repete o que ele falou. Primeiro que ele fala, seja forte e muito corajoso. Para que ter a coragem? A força e a coragem. Onde cabe força e coragem aqui? Coragem para dar o próximo passo. Numa direção do inimigo hostil, de uma terra ali que não os receberia bem. Tem que ter coragem. A coragem baseada no que Deus me falou. E a força? A força para se manter naquilo, para continuar. A força para resistir, porque se você não resiste, alguém vai resistir a você. O diabo vai resistir a você e o diabo vai te derrotar. A Bíblia diz assim, submetam-se, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Não acredita na força da explosão, não. A força aqui é a força da manutenção. Sabe qual que é a diferença? Aquela força da explosão, você tem aquela iniciativa, pá, e vai. Tem daquele pulo, aquele salto, aquela coisa. Não é essa força que Deus estava falando para Josué. É a força para manter. Então seja forte e corajoso. Você teve coragem? Deu passo? Dei. Aí você vai ver. Você vai ver a dificuldade, você vai ver o inimigo vindo na sua direção. Você vai perceber as situações que vocês nunca tinham visto e vivido. Aí você seja forte. Já foi corajoso? Seja forte agora para ficar, para permanecer.
Você vai estar dentro do território que eu delimitei? Aí você vai ter o cuidado. Qual o cuidado? A pressão de um lado, meu olho está me trazendo uma pressão porque eu estou vendo uma cena que eu nunca vi. Meus ouvidos estão me trazendo uma pressão porque eu estou ouvindo um barulho que eu nunca ouvi. Num lugar que eu nunca estive, que eu não conheço, eu não domino. Então aí o cuidado, o que vai fazer a diferença? Obedecer toda a lei do Senhor. Igual o território, o Senhor disse o quê? Olha ele repetindo, igual o território, igual geograficamente, igual fisicamente. Ele disse, não se desvie dela nem para, mas tenha o cuidado de cumprir exatamente com cada palavra. O que vai fazer a diferença na minha vida? É esse equilíbrio. Diga, não é uma coisa. Não é uma coisa. Então tira, às vezes aquele pensa, não, porque isso aqui não é uma coisa. Seja forte, corajoso e tenha o cuidado de obedecer à lei do Senhor. Exatamente, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Porque é isso que a pressão faz com a gente. A pressão, ela nos força a fugir. A pressão, não me corrija os professores aí, a pressão nos pressiona para você sair do lugar que você está. E o Senhor preparou esse povo, como eu estou aqui e acredito que nós teremos bastante pressão. Então, quando você estiver vivendo a pressão, você já teve a coragem de pisar no lugar que eu mandei, e aí você está sendo forte para resistir, tenha o cuidado de dar manutenção. Se lembra quem me trouxe aqui, quem falou para mim, para eu ter essa atitude, para eu ter essa postura. Ah, mas eu estou fazendo a minha parte. Deus vai fazer a dele. Deus vai agir na parte dele. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, quando? Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vou pegar um versículo do Novo Testamento de novo. Não se engane e não se deixe enganar. Para quem vai pegar essa dica e vai fazer um diário, já coloca uma coisa na tua vida. Preencha as partes da sua vida que estavam com vácuo. Sabe o vácuo? A ausência de ocupação. Preencha com a palavra de Deus. Não abra sua boca para falar qualquer coisa. Isso aqui é um conselho preciosíssimo. E não se engane e não se deixe enganar. O que é não se engane e não se deixe enganar? Não se convença que você está fazendo bastante com relação à palavra. Está entendendo? Não responda agora de bate-pronto. Não, mas eu declaro. Não, mas eu estou lendo a Bíblia. Não é o suficiente. Preencha. Se é aquela pessoa que ainda você gasta um tempinho e vai assistir uma série, você vai ver uma coisa que é inútil para a sua vida, para a vida. Ocupa esse espaço. Começa por hoje, com a palavra. Vai ler um provérbio todo dia. Além da Bíblia, eu não estou nem colocando já aqueles 3 capítulos. Vai ouvir a palavra. Durante a semana, quando está naquele período do rush, quando o ano volta ao normal, alguns não conseguem, por exemplo, estar aqui. Durante a semana, não conseguem, o horário, o trânsito, tal. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Você não pode mais ter esse relaxo com a tua vida espiritual e não ocupar uma parte que o Senhor está falando, é parte da palavra profética. Você precisa ocupar espaços da sua vida que estão sendo ocupados inutilmente hoje com a palavra de Deus. Como? Lendo a palavra,
meditando na palavra, que é a leitura que você faz, você repete para você, declarando, verbalizando a palavra. Acredite, isso vai fazer a diferença. Aí quem já, de novo está aí a sugestão diabólica, eu já faço isso, eu estou repetindo, não se engane, não se deixe enganar, é mais, é para fazer mais, está entendendo? Aqui é uma direção literal, está entendendo? Não é é figurativo, não, aqui é literal, sabe, aquilo do jeito que está falando, é para fazer do jeito que está falando. Então, eu não sei na tua vida, teu tempo, o que você gasta, você vai ver vídeo engraçado no YouTube, fica na rede social lá, correndo na tela ali, gastando sua retina, né, gerando lucros para os irmãos que vendem lente, óculos lá aí no futuro. Pega. Não, peraí, o que eu estou fazendo? A Bíblia mandou, deixou claro, é para ler, é para meditar e é para declarar, é para falar a palavra. Então, o que eu estiver fazendo, você vai fazer mais. Você vai aumentar. Porque a Bíblia diz que o Josué era aquele que não se apartava de onde? Estava sendo suficiente. Para ele, filho de Moisés, filho de Num, para ele, auxiliar de Moisés, estava. Tanto que habilitou ele a assumir o posto. Agora, para ele conquistar, para ele ser bem-sucedido em tudo e prosperar, era suficiente? Não, então ele teve que aumentar. Fazendo a mesma coisa, com a palavra. Isso aqui não tem segredo. Você quer uma coisa já que você tem que pegar literalmente. Aumenta a dose da palavra na sua vida. É literal. Mas eu li a Bíblia ano passado, parabéns, muito bem. Eu declarava, eu pegava aquelas declarações, muito bem. Agora você vai aumentar isso. Você vai acrescentar isso. Quem é o Josué da sua vida? Você. Não foi isso que Deus falou para o Josué? Quer dizer, como ele estava, como ele agia, como ele se comportava em relação à palavra, foi bom até ali. Dali para frente tinha que ter mais. Na tua vida, na minha vida, tem que ter mais. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quer dizer, o Senhor aqui no final confirmando, Josué, é de mim que você está ouvindo isso. Eu sou o teu parâmetro. Lembra, se concentra agora durante essa jornada, se concentra. A gente atravessa o Jordão, não é para esperar, prepare-se, quer dizer, já haja naquilo que está ao seu alcance, no que eu estou te falando. Não eu, o Anderson, mas o Senhor, por meio da palavra, por meio da pregação, por meio do culto. O que é com Deus, não tenha dúvida, Deus está trabalhando, inclusive falando com você, te dando parâmetros, limites, direções, mas o que é com você, o preparar-se para atravessar o Jordão, é fazer exatamente como ele está dizendo. E ele termina dizendo, não fui eu? Não fui eu quem está te falando? Não fui eu quem lhe ordenou? Pega. Absorve, para que esse ano, tal como foi o livro de Josué, porque a palavra profética é o ano da unção de Josué, eu sou Josué, e o livro de Josué é um livro de conquistas, então esse ano tem que ser um ano de conquistas. O Senhor termina ainda dizendo, não se apavore, porque haveria motivos para o povo se apavorar? Sim.
que é o que eu acredito. Muitos inícios vão ser apavorantes. Muitos meios vão ser desanimadores. Mas o Senhor disse: não se apavore e não desanime. Eu estarei com você. Não fui eu que estou te dizendo? Então, se você crê, você recebe, você passa a se preparar, se atravessa o seu Jordão e vai fazer a sua jornada de conquistas ao longo da terra, do território que Deus delimitou para você de conquistas, e que Ele diz que você prosperará e será bem-sucedido, se crer e confiar, se obedecer à palavra dEle. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, as mãos no seu coração. Pega cada direção que você recebeu. Já comece pela principal. Se você estava hoje já iludido, pensando na terra além do Eufrates, além do Líbano, além do Mar Grande, concentre-se no que Deus tem com você. O que Deus tem com você, se você obedecer, Ele diz que você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. Tem coisa que quando você escutou, você já sabia, eu já sei o que eu tenho que excluir já. Hoje, 1º de janeiro, não preciso terminar o dia, já vou excluir, já vou tirar. Chega de dispensar energia com a coisa errada, no lugar errado, com a pessoa errada, com as coisas erradas, com as situações erradas. Você ouve esse versículo, que onde você pisar a planta dos seus pés vai ser teu, você imagina, qualquer coisa que eu quiser fazer vai dar certo. Não, tem um lugar que Deus delimitou. Deus é Deus de coisas organizadas. As coisas do Senhor são organizadas. Deus não manda você para uma situação, para quando você está ali colocando a tua força, a tua energia, Ele fala: não, agora deixa isso aí para depois, agora vai para outro lugar, porque é o que você está querendo. Ele não manda você para um lugar, aí quando você está ali, resistindo, colocando uma dose diária de ânimo que o Senhor te dá, aí Ele fala: não, agora pode desistir disso aí, vamos para outro. E não espere inícios fáceis, nem meios motivadores. Lembre-se do que o Senhor disse: não se apavore e não desanime. Quer dizer, para Deus falar para não acontecer uma coisa, quer dizer que aquilo seria um natural. Então não se apavora com o começo. Meu Deus, eu não imaginei que é isso. Ok, mas Deus falou, então não se apavora. Calma. Não, mas eu já comecei e está assim. Não desanima. Você está dentro daquele quadrado que Deus falou? Não era um quadrado, mas estou dizendo porque são 4 coordenadas. Você está dentro daquele perímetro? Estou. Então não desanima não, continua. Continua dando os passos, continua fazendo. Continua tendo cuidado, aumenta a dose da palavra na tua vida, a palavra que sai da tua boca, não que qualquer palavra, não fala segundo o conselho dos ímpios, não vai buscar agora no começo do ano os cursos mirabolantes, não vai agora ouvir o conselho do especialista, não vai atrás do que está acontecendo lá fora, o que depende de governo, de economia, de moeda, o que um parente familiar teu está pensando, ou como está o humor dele. Dê ouvidos ao Senhor. E não se impressione, nem para o bem nem para o mal.
Ou seja, o mal não pode te apavorar, e a falta do bem não pode te desanimar. A falta de motivação, a falta de recompensa imediata, não pode. Mas dentro do lugar, dentro da situação, dentro da palavra, esse é um ano de prosperar muito, em todos os sentidos. Tua vida sentimental prosperar, tua família prosperar, tua saúde prosperar. Tem gente que travou batalhas contra uma doença, não desanima não. Ah, mas eu queria ter visto, eu também queria que você tivesse visto. Quantos que oraram, entraram nas concordâncias, e Deus está dizendo claramente para você, não desanima não. Creia, resista a tudo aquilo que se levanta, um sintoma novo, uma dor nova, você creu na sua cura, você recebe a sua cura em nome de Jesus. Você vai viver o que Deus prometeu. Você creu na promessa para a sua família, você vai viver a promessa para a sua família. Não deixa as cenas que você vai ver, as coisas que você vai ouvir daquelas pessoas que você traçou como um alvo de salvação, desanimarem você. Você viu uma queda, você viu aí uma situação no seu casamento ficando pior do que estava? Se situa. Qual é a sua porcentagem agora? O que você tem que fazer, se preparar para atravessar o Jordão? Ah, mas eu sempre... Não é sempre, é agora. O povo não ficou para sempre. Para de dar desculpas, de justificar. Quando a situação é difícil, o Senhor já disse, não apavora e não desanima. Tem palavras que você mesmo toma um remédio para desanimar. Quando fala, dá desculpa, eu sempre que vou ter que ceder, não. Aquilo não foi para sempre. Aquilo foi uma jornada, e depois o povo entrou na terra, comeu o que eles não tinham plantado, habitou em casas que eles não tinham construído, desfrutou de uma terra plena, vasta, larga, que a Bíblia usa uma expressão figurativa, que em alguns pontos era literal, a terra que manava leite e mel. Para isso, teve que seguir a receita que Deus deu, a receita de bolo que Deus deu para o Josué. Com aqueles 3 itens sendo os ingredientes principais. Seja forte, corajoso e tenha o cuidado de obedecer fielmente, exatamente cada lei que você recebeu de Moisés. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigado meu Pai, eu te agradeço. Eu recebo, meu Deus, a tua palavra, eu creio, ser um Josué, e creio que aqui, meu Deus, tem vários Josués também, que o Senhor está preparando, que o Senhor está delimitando um território vasto, poderoso, rico, abundante, de conquistas, de vitórias, de paz, de bênçãos. E eu oro, Senhor, para que o coração, para que a mente de cada um seja preparada pela tua palavra. O ano passado, meu Deus, foi o ano de nós governarmos os sentimentos, as emoções. O ano, meu Deus, de nós deixarmos coisas para trás, porque agora nós temos muitas coisas para frente, muitas coisas, desafios pela frente. E agora, meu Deus, o Moisés está morto. Quantos que ainda contavam com uma pessoa, com uma situação externa, e o Senhor está dizendo agora, não fui eu quem o enviei, não fui eu quem lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Senhor, que o Senhor nos ajude agora. Que a nossa atitude de vir, de buscar e de invocar o nome do Senhor nesse primeiro dia do ano, já nos traga, meu Deus, uma recompensa, que seja firmado aqui no nosso coração, a consciência devida, de qual é o território que o Senhor tem para nós, qual o território que o Senhor delimita para nós,
Porque a verdade, meu Deus, é que se estivermos fora desse território, o que colocarmos lá, o dinheiro, o tempo, a energia, meu Deus, a força, as pessoas que envolvermos nisso, serão, meu Deus, perdidos. Que aqueles, meu Deus, que vêm perdendo, por estarem, meu Deus, fora do território que o Senhor delimitou, que agora, que peguem, que obedeçam, meu Deus, que aceitem a Tua palavra, que passem a obedecê-la, para que então, meu Deus, cada atitude, cada força, cada resistência, cada passo de fé, cada palavra declarada da Tua palavra, cada, meu Deus, resiliência, cada, meu Pai, atitude de fé, cada semeadura, seja, meu Deus, ali, meu Pai, colhida, que seja, meu Pai, completamente colhida, que seja aproveitada, que seja, meu Deus, multiplicada, que tenha prosperidade como resposta, que seja bem sucedida. Eleva, meu Deus, o nível do Teu povo, o nível de obediência, o nível de temor, eleva o nosso nível de coragem pela Tua palavra, porque só aqui o Senhor diz, declara 3 vezes, e esse, meu Deus, é um versículo que nós vamos sempre estar declarando, que eu sou forte, eu sou corajoso, eu tenho o cuidado de obedecer cada uma das leis do Senhor que eu recebi. Que o Senhor eleve o nosso nível, meu Deus, de temor, eleva, meu Pai, o nosso nível de cuidado com as coisas espirituais, eleva, meu Deus, o nosso nível de sensibilidade à Tua voz, para cumprirmos fielmente cada direção, cada palavra, cada orientação do Senhor. Eu oro, Senhor, abençoando o ano de 2024, eu declaro que esse ano seja um ano como o livro de Josué, um ano de conquistas, um ano de resiliência, um ano de muita força, de muita coragem, um ano, meu Deus, de muito ânimo vindo da parte do Senhor, para nós resistirmos a todo o tédio, de ser mais um dia igual ao outro, mais uma situação igual a outra, de todos os ataques que vêm, meu Pai, como tantos já nos derrubaram lá atrás, ataques emocionais, ofensas, mentiras, calúnias, meu Deus, eu declaro essa força vinda do Espírito Santo, esse poder, meu Pai, que o Senhor nos dá, para resistirmos, e para sempre, dentro do território que o Senhor nos dá, estarmos dando o próximo passo, o que revela a coragem que nós temos, por termos ouvido e crido na Tua palavra. Que o Teu povo receba, meu Deus, a unção de Josué, a unção que o Senhor derramou, meu Deus, para conquistas, que cada um receba essa unção, para dominar, para ocupar o seu lugar, para preencher o seu espaço, para conquistar, meu Deus, cada uma das vitórias, cada uma, meu Pai, das situações que o Senhor tem para nós ao longo desse ano. Eu creio, Senhor, eu tomo posse, eu recebo a unção de conquistas. E eu declaro, meu Deus, que o Teu povo receba a unção de conquistas da parte do Senhor. Que cada um seja dirigido, que seja conduzido pelo Senhor, porque foi o Senhor quem falou. É o Senhor, meu Deus, quem fala mais uma vez. E eu declaro que esse seja o ano de conquistas, como nós nunca vivemos até então, em nome de Jesus. Amém.